Você já se perguntou como é possível alguém chegar aos 100 anos, com o olhar firme, a pele viva e a mente tão clara quanto a de um jovem? Como alguns povos parecem ter descoberto um segredo silencioso, passado de geração em geração, que faz o tempo simplesmente respeitá-los? Pois existe um hábito quase invisível, repetido diariamente por milhões de japoneses. Um alimento que não é caro, não vem em cápsulas e nem está nas prateleiras das modas ocidentais, mas está presente no prato, na mesa, na rotina. Todos os dias. E segundo estudos silenciosos que a maioria ignora, esse alimento simples pode ativar genes ligados à longevidade, à reparação celular e à juventude do corpo por dentro. O mais assustador? Enquanto eles comem isso naturalmente, nós, do lado de cá do mundo, temos substituído esse segredo por venenos disfarçados de conveniência. Mas o que exatamente há por trás da alimentação dos japoneses centenários? E o que mais eles fazem, além de comer, que prolonga a vida com tanta vitalidade? Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora vai mexer com a forma como você enxerga sua própria rotina. E o último hábito deste vídeo, o quinto, é tão surpreendente, tão contraintuitivo, que talvez você sinta até raiva por nunca ter sido ensinado sobre ele antes. Agora me responda, nos comentários. Você acredita que a longevidade depende mais do que colocamos no prato? Ou do que carregamos na mente e no coração? Qual você acha que é o maior erro que cometemos ao tentar envelhecer com saúde? Escreva sua opinião aqui embaixo, porque suas palavras podem acender a reflexão em alguém que precisa muito disso hoje. E se você sente que este tipo de conteúdo tem valor, se está cansado das mentiras vendidas pela indústria do envelhecimento precoce, então faça parte desse movimento. Inscreva-se no canal agora, ative o sininho e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar entregando verdades que você dificilmente verá na TV ou nas embalagens de supermercado. Agora, fique atento, porque o quinto hábito, revelado no final deste vídeo, não é apenas um costume. É quase um código oculto da longevidade. E pode ser o que falta para você reescrever sua história a partir de hoje. Ele é espesso, salgado, fermentado. E para muitos até estranho à primeira colherada. Mas no Japão, o miso não é apenas um tempero. É quase um elo com a ancestralidade. Um alimento ritualístico, consumido diariamente, até mesmo por centenários que jamais pisaram em hospitais. O que há de tão especial nessa pasta escura feita a partir da fermentação da soja com arroz ou cevada? Mais do que sabor, a vida. Literalmente. O miso é um alimento vivo, repleto de enzimas, micro-organismos benéficos, vitaminas e compostos bioativos que, ao entrar em contato com o intestino humano, começam um processo silencioso de restauração. Enquanto o mundo moderno destrói a flora intestinal com alimentos ultraprocessados e antibióticos desnecessários, o miso faz o caminho oposto. Ele nutre, reequilibra, cura. E esse é o ponto. Centenários japoneses não consomem miso apenas por tradição. Eles o consomem porque, sem saber, estão fortalecendo seu segundo cérebro, o intestino. Esse órgão, responsável por mais de 70% da imunidade do corpo, também regula o humor, a absorção de nutrientes e até a produção de hormônios essenciais para a juventude. E quando ele está saudável, o corpo inteiro responde com vitalidade. A sopa de miso, aquele caldo quente tomado no café da manhã, é muito mais do que um alimento reconfortante. É um escudo contra o tempo. A combinação de miso com algas marinhas, cogumelos, vegetais e às vezes tofu forma uma mistura rica em aminoácidos, minerais, antioxidantes e substâncias que ajudam a prevenir inflamações silenciosas, aquelas que corroem a saúde por dentro, dia após dia, sem dar sinais. Você pode não sentir, mas elas estão lá. E o miso, consumido regularmente, é um dos freios mais potentes contra esse processo invisível de desgaste. Outro fator pouco falado. O umami, o chamado quinto sabor, presente no miso, estimula a saciedade. Faz com que as pessoas comam menos, com mais satisfação. E isso tem tudo a ver com longevidade. Porque quem come devagar, com consciência e prazer, ativa hormônios que equilibram o corpo. Quem come por impulso, estimulado por açúcar e sal industrializado, cria um ciclo de autodestruição,
Agora imagine isso se repetindo todos os dias. Ao acordar, ao sentar com calma, ao saborear uma sopa quente feita com ingredientes naturais, fermentados, vivos. Isso não é apenas uma refeição, é um código. Um código que os centenários do Japão seguem sem perceber. E que talvez você possa começar a decifrar agora. Não se trata de ser japonês. Se trata de voltar ao que é real. De abandonar a pressa, a comida sem alma, a rotina sem propósito. E tudo pode começar com uma colher. Uma colher de um alimento que carrega, em sua fermentação, o poder da paciência. E o segredo da longevidade. Na correria do mundo moderno, a comida se tornou um ruído constante. Há sempre algo na boca. Um lanche rápido, uma bebida açucarada, um petisco inocente, antes de dormir. E com isso, esquecemos de algo essencial. O corpo também precisa de silêncio. E esse silêncio tem nome: jejum. Mas não estamos falando de protocolos rigorosos, de dietas da moda ou de longas horas de privação forçada. O jejum praticado pelos centenários japoneses é natural, espontâneo, ancestral. Eles não contam calorias, não seguem aplicativos. Eles apenas vivem com ritmo e deixam o corpo descansar. A rotina deles é simples. Acordam cedo, tomam uma refeição leve, como a sopa de miso, um pouco de arroz, vegetais, chá, e depois disso, passam longas horas sem comer. Às vezes, a próxima refeição só vem no fim da tarde, sem lanches, sem distrações, apenas tempo. E é nesse tempo que a mágica acontece. Durante esse intervalo entre as refeições, o corpo entra em um estado silencioso e altamente inteligente. Ele para de digerir e começa a limpar. Começa a reciclar células danificadas, a eliminar toxinas, a reparar pequenos danos que, se ignorados, se transformariam em doenças silenciosas. Esse processo tem nome, e poucos falam dele: autofagia. É como se o corpo, ao se sentir em paz, ativasse seu próprio modo de regeneração. E isso é algo que os centenários japoneses fazem, sem nem saber o nome. Eles apenas respeitam o tempo da vida, a pausa entre o comer e o viver. Em Okinawa, por exemplo, existe um princípio chamado hara-hachi, bu, que significa comer até estar 80% cheio, nunca até o limite, nunca por impulso. Esse leve grau de jejum, essa contenção, envia um sinal ao corpo. Você está seguro, você tem controle, você não precisa se desesperar. E quando esse sinal é constante, o corpo responde com longevidade. Enquanto o resto do mundo vive em excesso de comida, de estresse, de estímulos, os centenários vivem em equilíbrio. Eles deixam espaço no prato e na biologia. Dão tempo para o organismo se regenerar. É por isso que muitos deles mantêm uma mente clara, um corpo leve, articulações que não doem e uma energia que parece vir de outro tempo. Eles não estão tentando emagrecer. Eles estão apenas respeitando o que o corpo sempre soube fazer, quando você deixa de atrapalhar. E a pergunta que fica é: quantas vezes você come por real fome? E quantas por ansiedade? Quantas horas seu corpo tem de fato para respirar sem precisar digerir? Talvez a juventude que você procura não esteja em algo novo que você precisa adicionar, mas em algo que você precisa pausar. Porque o silêncio também cura. E os centenários aprenderam isso com o tempo. Um tempo que eles deixaram o corpo escutar. No Japão, o chá verde não é apenas uma bebida, é um ritual. Um momento sagrado onde o tempo parece desacelerar, mesmo em um mundo acelerado demais para suportar. Entre as casas simples e templos antigos, o chá verde é a companhia constante dos centenários. Aqueles que desafiam as estatísticas e vivem para contar histórias de quase um século. Mas o que torna essa infusão tão especial? O que há em suas folhas que acende a chama da longevidade? Dentro do chá verde, esconde-se uma força invisível. Um exército microscópico de antioxidantes chamados catequinas. Essas substâncias não são apenas escudos contra os radicais livres, aquelas moléculas traiçoeiras que destroem as células e aceleram o envelhecimento. Elas são quase um exército que limpa as ruas das cidades do seu corpo, retirando o lixo tóxico que o tempo deixa para trás. Mas há mais, muito mais. Além de combater o desgaste celular,
o chá verde regula a inflamação, aquela chama silenciosa que consome o corpo lentamente e que a medicina ainda não aprendeu a controlar completamente. Inflamação crônica é o inimigo oculto, responsável por doenças cardíacas, diabetes, Alzheimer e por uma morte prematura que assombra milhões. O chá verde atua como um guerreiro silencioso, mantendo essa chama sob controle, enquanto fortalece o cérebro, melhora o foco e ajuda na regeneração celular. E a bebida, tomada em pequenos goles ao longo do dia, cria um ritmo, uma pausa consciente entre as tarefas, um instante onde o corpo se reorganiza, onde a mente se acalma. Não é coincidência que os japoneses se orgulhem tanto dessa tradição. Eles sabem que a longevidade não é apenas uma questão de genética, mas de hábitos que reverenciam o corpo e a alma. Tomar chá verde é também um exercício de atenção plena. Enquanto o mundo corre atrás de milagres tecnológicos, eles encontram no simples ato de preparar e beber chá um ritual que conecta o presente ao passado, o corpo ao espírito. E isso faz toda a diferença. Porque a longevidade, no fundo, é um equilíbrio delicado entre proteção, reparação e reverência pela vida. Se você já tentou pular essa rotina, pense 2 vezes. Os centenários não colocam só chá verde nas xícaras. Eles colocam um segredo que atravessa séculos, embalado em folhas verdes e vapor. Imagine um exercício que não exige academia, pesos ou roupas especiais. Um movimento simples, quase ancestral, que os centenários japoneses praticam todos os dias, sem alarde, sem pressa, é a caminhada. Mas não uma caminhada qualquer. Essa é uma caminhada consciente, quase meditativa. Um ato repetido tantas vezes que se torna um pacto silencioso com o corpo e com o tempo. Eles não correm para fugir do tempo. Eles caminham para se conectar com ele. A cada passo, renovam o fluxo sanguíneo, oxigenam células, ativam músculos que a modernidade adormece. Esse movimento lento e contínuo ajuda a manter o coração forte, o cérebro alerta e o corpo resistente. Não é à toa que em Okinawa, conhecida como uma das zonas azuis, regiões com alta concentração de centenários, a caminhada diária é tão valorizada quanto a alimentação. Mas há algo mais profundo nisso. Caminhar estimula a produção de neurotransmissores que controlam o humor, aliviam o estresse e combatem a ansiedade. Verdadeiros venenos da longevidade. Enquanto muitos vivem presos na pressa, nos engarrafamentos e no sedentarismo, eles se entregam ao ritmo natural da vida. Além disso, caminhar regularmente diminui o risco de doenças crônicas, mantém a densidade óssea e estimula o sistema imunológico. Mas o mais surpreendente é que esse simples hábito ativa um gene raro, pouco conhecido fora das zonas azuis, que regula a reparação do DNA e protege contra o envelhecimento celular. Caminhar para eles não é só movimento. É um ato de resistência contra a decadência. Um diálogo silencioso entre o corpo e a eternidade. E você? Quantos passos dá por dia? Quantas vezes permite que seu corpo se mova de forma livre, sem pressa, sem obrigação? Talvez a vitalidade que você busca esteja no simples ato de colocar um pé na frente do outro, de sentir o chão, o vento, o próprio coração batendo no ritmo da vida. Porque às vezes, para viver mais, basta aprender a andar. Existe algo mais poderoso do que qualquer alimento, mais vital do que qualquer suplemento. Um segredo que os centenários japoneses cultivam com mais devoção do que a própria comida. O propósito de vida, ou, como eles chamam, o Ikigai. Mas o que é esse tal Ikigai? Não é apenas uma palavra bonita ou um conceito filosófico distante. É o motivo que faz cada dia valer a pena. A razão pela qual alguém levanta da cama todas as manhãs, mesmo quando o corpo está cansado ou o mundo parece sombrio. Imagine viver uma vida onde cada ato, cada pensamento, cada pequena escolha tem sentido. Uma força invisível que mantém a mente afiada, o coração pulsando e o corpo em movimento. Essa é a essência do Ikigai. Pesquisas silenciosas, observações em regiões com altíssima longevidade, mostram que aqueles que cultivam um propósito, algo pelo qual vale a pena viver, apresentam uma saúde mental mais resiliente, uma resposta imune mais forte e até uma redução significativa no risco de doenças cardiovasculares. E não é só isso. O Ikigai ativa regiões do cérebro ligadas à motivação, à alegria
e ao bem-estar, criando um ciclo virtuoso onde o envelhecimento perde o seu peso sombrio e se transforma em uma jornada de significado. Mas aqui está o mistério. Não basta ter qualquer propósito. O Ikigai precisa ser pessoal, único e constante. Algo que nasce da alma, não de pressões externas ou expectativas alheias. Nos vilarejos do Japão, centenários dedicam-se a pequenos trabalhos, hobbies, cuidado com jardins, artesanato ou simplesmente a convivência diária com a comunidade. Nada grandioso para o mundo exterior, mas imenso para quem vive aquela missão. E é exatamente isso que os mantém vivos. Não só os anos, mas a qualidade de cada um deles. Quando o corpo envelhece, a mente que tem um Ikigai se recusa a desistir. Ela desafia a rigidez do tempo. Ela impulsiona a reparação celular indiretamente, pois o corpo responde à mente. Esse alinhamento cria um ambiente interno onde os genes da longevidade são ativados, não por um alimento, um suplemento ou uma fórmula mágica, mas por uma verdade emocional profunda. Viver com sentido é viver mais. E se você pensa que isso é apenas papo de filosofia, reflita. Quantas pessoas que você conhece vivem muito tempo, mas sem brilho? E quantas poucas, aquelas que realmente florescem, têm um propósito que as move? Ikigai é o fogo invisível que mantém a chama da vida acesa, mesmo diante das tempestades. E o mais chocante, não se aprende na escola, não se compra na farmácia, não se encontra em fórmulas prontas. Ikigai se descobre, se cultiva, se escolhe todo dia. Agora pense, qual é o seu Ikigai? O que faz você querer acordar amanhã? Se a resposta não vier fácil, talvez esse seja o maior desafio e o maior presente que a vida pode te oferecer, porque a longevidade sem sentido é apenas sobrevivência. Mas a longevidade com Ikigai é eternidade. A verdadeira longevidade vai além dos números, das calorias ou dos anos vividos. Ela nasce na harmonia entre corpo, mente e alma, na capacidade de nutrir o organismo com alimentos vivos, respeitar o silêncio do jejum, abraçar rituais simples, mover-se com propósito e, acima de tudo, viver com um sentido profundo. Que você encontre seu próprio caminho para uma vida mais longa, vibrante e cheia de significado. Porque viver não é apenas existir, é florescer todos os dias.